Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui da rúbrica das previsões da off-season. E agora vamos para LA, não falar dos Clippers, já falámos deles, vamos falar dos Lakers, sempre aquela equipa que os mídias adoram falar nesta altura do ano. E comigo trago aqui os dois adeptos dos Lakers, um deles que vocês já conhecem perfeitamente, que é o Gonçalo, aqui no nosso painel do podcast. Tudo bem, Gonçalo? Tudo bom, é verdade. Pela primeira vez vamos falar da equipe da verdadeira equipa de LA, não pronto, da outra. E pronto, e cá estamos, sempre com muitas novelas à mistura, mas não seríamos os Lakers se não tivéssemos aqui alguma novela ou algum mistério a circundar a off-season. Mas cá estamos. E também connosco temos outro famoso adepto, mas é do outro podcast, nosso podcast amigo aqui do Pausatec, que é o Afunda 3, que é o grande Igor Gonçalves. Tudo bem, Igor? Está tudo, estamos aí a bombar, preparar para mais uma off-season, mais um draft e ver o que é que acontece. Exato. Já tivemos aqui também o Chico, no Afunda cá, quando foi no episódio dedicado ao Oklahoma City Thunder. Agora, claro, tínhamos que convidar o Igor, não é? para os Lakers, não era para falar dos Lakers. Muito bem, vamos então para o primeiro tópico, que é igual a todas as outras equipas, que é o rescaldo da época dos Lakers. Rescaldo da época dos Lakers, que é engraçado. E o que é que eu apontei aqui como principal é: o Lakers, antes de arrancar a época, estava com medo da saúde de Anthony Davis e LeBron James. E chega ao fim, a saúde dos dois estava espetacular, com o que estávamos aqui à espera. O resto da malta é que, pronto, não é? Sim, os Lakers foram a quarta equipa da liga com mais jogos falhados por lesão. Portanto, e tendo em conta que o Anthony Davis teve, se calhar, o seu ano mais saudável e o LeBron igual, basta ver que tudo o resto correu mal. Exatamente, era isso mesmo que eu ia tocar. O Anthony Davis fez 76 jogos esta época, já o LeBron James também não ficou assim muito atrás, fez 71, exatamente. Ou seja, quem é que adivinhava estes dois terem mais de 70 jogos? Eu acho que ninguém conseguia. Mas mesmo assim, passando para ti primeiro, Igor, foi uma época dos Lakers muito condicionada por causa disso. É verdade que pelo meio lá ganharam um torneio, lá está o In-Season Tournament, que se calhar foi o ponto mais alto da vossa época, não é? Meu ver. Sim, no sentido de ganhar coisas, sim. Foi uma época... foi uma época que foi ao encontro do plantel que os Lakers têm, portanto, uma época com altos e baixos, uma época de entrada no playoff e derrota na primeira ronda, portanto não... Sabemos que as expectativas são sempre altas, mas olhando para o plantel e olhando para a Conferência Oeste, não posso dizer que fiquei surpreendido com a eliminação na primeira ronda. Se podíamos ter ganho mais um ou dois jogos, provavelmente sim, mas é o que é, quando é uma equipa que entra através do play-in, segundo ano seguido, o que saltou da normalidade foi a final de conferência da época anterior. Esta época, a derrota na primeira ronda, contra os campeões ainda por cima, foi relativamente natural, tendo em conta o plantel que temos, que é um plantel que é bom, não é muito bom, e tem as suas falhas normais, como uma equipa normal da NBA. Naturalmente, quando aqui temos LeBron James e Anthony Davis, as expectativas ou as expectativas externas são diferentes, porque se em vez do LeBron James tivéssemos o Jimmy Butler e em vez do Anthony Davis tivéssemos o Jaren Jackson Jr., por exemplo, perdia-se na primeira ronda e dizia-se, ok, é normal. E portanto não me chocou a época que os Lakers fizeram. Acho que houve momentos que deram a entender que a equipa podia fazer mais do que fez, mas também houve momentos onde os Lakers também mostraram as suas fragilidades, portanto não me chocou nada esta eliminação e não estou a achar que foi uma época que correu mal, não, foi uma época que correu dentro da normalidade, tendo em conta o plantel que temos. Sim, está, não foi uma época. Há uma malta que dramatiza e diz: foi uma época má. A época má foi quando vocês falharam os playoffs. Isso é que foi má. Agora, de resto, sim, foi. Sim, os Lakers e algumas outras equipas que não são muitas têm uma fasquia onde o bom e o mau é avaliado por final de conferência, final da NBA, título.
qualquer equipa normal com este plantel ficaria tranquila com esta eliminação. Os Lakers não, os Lakers e algumas outras equipas são colocadas num ponto de partida que é diferente de todos os outros. Os Lakers é championship or bust, portanto não há aqui meio termo. Nós, se olharmos, por exemplo, para os Knicks foram à segunda ronda, perderam na segunda ronda. A época é um insucesso? Não, foi uma boa época dos Knicks, foi uma estadia boa nos playoffs. Se olharmos para, por exemplo, se olharmos para os Phoenix Suns, aí sim, uma eliminação daquela forma, na primeira ronda, com aquele dinheiro todo a ser gasto, aí sim podemos falar de uma época falhada. Agora, tendo em conta, o nosso melhor jogador tem 39 anos, não... É preciso ter um bocadinho de critério quando dizemos que tem o LeBron, tem que jogar mais. Sim, se fosse há 10 anos eu concordava. Agora temos este LeBron, não temos o LeBron há 10 anos. Portanto, esta eliminação na primeira ronda, e ainda por cima estamos a falar de uma eliminação que acontece com 2 buzzer beaters do Jamal Murray. Portanto, se calhar podíamos estar aqui a falar de uma série que tivesse ido a 7 jogos e já seria diferente. O matchup era mau para nós, e não é só isso. Para além do matchup ser mau para nós, muitas das nossas apostas, todas as nossas apostas de verão correram todas mal. O Austin Reeves não foi o mesmo Austin Reeves, o Vanderbilt passou o ano todo lesionado, o Gabe Vincent igual, o Hachimura não teve o mesmo ano na reta final que teve no ano passado. Portanto, é um desfecho perfeitamente normal. Passando para ti, Gonçalo, também mesma opinião com o Igor? Sim, relativamente àquilo que foi a temporada regular em si, como o Igor disse, começando por aí, o plantel era bom, mas o estilo de plantel que tínhamos esta época, mas é que era mais ou menos o mesmo estilo de plantel que tínhamos, se calhar, em 2019, 2020, 2021. A questão é que a Liga também melhorou, e melhorou bastante, e tínhamos um bom plantel, mas tínhamos muitas equipas, especialmente obviamente na Conferência Oeste, que tinham plantéis muito melhores do que os dos Lakers. E obviamente que isso foi prova, apesar de achar que correndo as coisas um bocadinho melhores, podíamos ter ficado ali num lugar um bocadinho mais vantajoso quando chegássemos ali à altura deste caso do play-in em si, e depois playoffs, do propriamente se calhar termos ficado, no caso, ficámos em nono lugar. Depois tivemos o jogo para decidir o oitavo classificado, ou não, o 7º classificado, que ia enfrentar os Nuggets. Nós ficámos em oitavo e depois subimos ao 7º. Exatamente. No último jogo contra os... Sim, foi aquele contra os Pelicans. Exatamente. Pronto, relativamente àquilo que foi os playoffs em si, eu vou ser sincero, eu acho que isto foi a versão mais frágil de Denver, que nós já tínhamos visto, e obviamente também já falámos, não só aqui no pós-técnico, mas também no fundo já se falou, nesta questão de esta equipa de Denver parecia-nos claramente, apesar de ter o 5 inicial que todos nós conhecemos, mas parecia-me ser a equipa mais batível, digamos assim, destes últimos anos dos Nuggets. Apesar da varridela, neste caso dos 4-0 dos Nuggets, acho que os Lakers tiveram ali 2 jogos em que acho que poderiam e deveriam ter ganho, acho, e obviamente ganhando em um ou outro jogo, as coisas, como o Igor disse, podiam ter sido completamente diferentes. Mas, novamente, o plantel em si, obviamente que havia equipas muito melhores e bem mais completas do que a nossa, e como o Igor falou, obviamente, temos o Austin Reeves não teve ao nível que se esperava, mesmo tendo em conta que esteve nos Jogos Olímpicos, não, esteve no Mundial no ano passado, mas é preciso lembrar que isto não serve como desculpa para tudo, porque o Anthony Edwards e o Jalen Brunson também estiveram no Mundial, também tiveram inícios de temporada não tão bons, mas conseguiram recuperar e fazer temporadas excepcionais e runs em playoffs, como todos nós as vimos. Obviamente depois, como o Igor já falou, o Vanderbilt também muito tempo lesionado, apesar de obviamente podia ser aqui uma peça muito importante, mais do ponto de vista defensivo, porque ele, apesar de, no ataque em si, é basicamente um non-shooter, e as equipas adversárias não se importam de
do deixar lançar os 3 pontos à vontade, ele pode lançar à vontade por eles, mas novamente parece-me que haverá aqui uma coisa que tem de mudar, seguramente. Eu continuo a confiar nestes jogadores que acabei de nomear, continuo a confiar nestes jogadores. Obviamente que uma equipa com o LeBron e com o AD terá sempre, e com o LeBron terá sempre aquela pressão de tentar fazer alguma coisa para poder chegar àquele nível, obviamente, tipo, como o Igor disse, Championship or bust. Mas hoje em dia e cada vez mais nos tempos atuais, isto não chega apenas ter um LeBron e ter um AD e ter um grupo de jogadores prontos para os ajudar. É preciso ter um bocadinho mais do que isso, e enquanto não se perceber que isso é que é o necessário, então as coisas não vão mesmo a lado nenhum. E com isto não quer dizer, como nós já experienciamos, infelizmente, isto não é só ir buscar uma terceira estrela, entre aspas, tipo Russell Westbrook, e pensar que as coisas ficam resolvidas com 3 estrelas, porque acho que todos nós já vimos que essa fórmula do Big Three mais o resto, acho que essa fórmula já não funciona. Basta só olhar para a equipa da Arizona dos Phoenix Suns, que são aquela desgraça que todos nós sabemos. Mas a época em si, novamente, eu não os tinha propriamente muito altos nas minhas previsões no início da temporada, assim, recordando-me assim de cabeça. Mas obviamente havia sempre aqui a expectativa de podermos fazer aqui alguma coisa diferente. Mas novamente houve sempre aqui algum ou outro ponto positivo, mas a época terminou, venha à próxima e pronto. E vamos agora fazer muitos podcasts juntos. Muito bem. Sim, de modo geral, é isso, digamos assim. Agora, vamos para uma notícia fresquinha. Foi daqui a alguns dias. Falar nesta época nova, é o JJ Redick. Foi finalmente confirmado, não é? Depois de... Há quanto tempo já era falado JJ Redick para os Lakers? Pai, há um mês, não? Pai, ou mais, se calhar. Mais de um mês. Foi algum dos primeiros nomes quando se percebeu que o Darvin Ham não ia continuar, foi logo um dos primeiros nomes, mas sempre se percebeu que com o evoluir, e tendo em conta que ainda por cima ele estava naquilo que nos Estados Unidos eles chamam de A-Team da transmissão das finais, ele, a Doris Burke e o Mike Breen, percebeu-se que o que quer que fosse acontecer teria de esperar pelo final das finais, porque é uma honra grande estar naquilo que eles chamam a A-Team da ESPN, e neste caso da ABC. Portanto, obviamente, perceber o que é que aconteceu aqui. Aconteceu aquilo que acontece sempre com os Lakers, sempre que há uma decisão importante a tomar, que é há demasiadas pessoas envolvidas numa decisão que deveria ser exclusivamente do GM, do Rob Pelinka. Portanto, o que é que nós percebemos? Percebemos que Rob Pelinka queria o JJ Redick, reuniu com ele em Chicago bem cedo, e que o JJ Redick tinha o apoio dos jogadores, do Anthony Davis, obviamente do LeBron, e de algumas pessoas da direção. E depois percebemos que do outro lado, Jeanie Buss e o seu entourage que contém o sempre mítico, e eu nunca vou perceber porque é que ele está sempre envolvido, o Kurt Rambis, um antigo jogador e antigo treinador dos Lakers. Esse entourage abordou o treinador lá da universidade, que me está a faltar o nome. É o UConn. Exatamente. Como é que ele se chamava, o treinador? O Dan Adley. É isso, Dan Adley. Pronto. Portanto, percebemos que houve aqui duas fações que entraram por 2 caminhos, e sabendo nós que no final de todas as contas quem manda é o dono, neste caso a Jeanie Buss, houve essa abordagem a esse treinador. Esse treinador recusou e voltaram ao plano A, digamos assim, de JJ Redick. Aquilo que para além disso, para além de toda essa confusão que envolve os Lakers em todas as decisões e mais algumas, há uma outra situação que me parece relevante. Já vamos falar do JJ Redick em si. A outra questão que me parece relevante é os anos dos contratos que estamos a ver. A primeira proposta ao Dan Hurley era de 6 anos. Exato. A proposta agora ao JJ Redick é de 4 anos. Ou seja, são contratos que se estendem para lá da carreira do LeBron James.
Portanto, quando nós falamos da terceira estrela, de ir buscar alguém, eu olho para estes contratos destes treinadores e parece-me que esse é o caminho que a equipa quer seguir. Tentar encontrar nesta off-season ou até ao trade deadline alguém que se possa emparelhar com o Anthony Davis para no dia em que o LeBron se decidir retirar, seja no final da próxima época, seja na época a seguir, seja quando for, haja pelo menos o esqueleto de uma equipa que seja competente, para não acontecer o que aconteceu nos últimos anos do Kobe, que foram realmente dramáticos, e no pós-Kobe também. Portanto, parece-me, é só uma ideia que me está a transparecer, tendo em conta aquilo que é escrito quando os treinadores são contratados e os anos de contratos, não, portanto, parece-me portanto, parece-me que os Lakers vão procurar essa terceira figura que possa depois carregar a tocha com o Anthony Davis no pós-LeBron. Por outro lado, também não nos podemos esquecer que nos últimos 2 trade deadlines, seja no ano em que se trocou o Russell Westbrook, seja neste, os Lakers não fizeram all-in. Na altura, quando foi para enviar o Russell Westbrook embora, os Lakers tinham 2 picks de primeira ronda, só deram uma, na altura no negócio recambulesco que trouxe o Vanderbilt e o D'Angelo Russell, e nesta off-season não houve nada, ou seja, neste trade deadline não houve nada. Portanto, os Lakers foram poupando. Agora, das duas uma, ou estão a poupar para ter no futuro, ou estão a poupar para agora terem 3 picks de primeira ronda para trocar. E, portanto, estou curioso para perceber. Parece-me que o caminho que eles vão optar vai ser por ir buscar alguém que possa teoricamente carregar a franquia com o Anthony Davis no pós-LeBron. Em relação ao JJ Redick, não podemos tirar qualquer conclusão. Nós ouvimos os podcasts dele, ele é um gênio, ele criou uma empresa de podcasts de mídia que é um império, em poucos anos ele transformou aquilo num império, ou era, na minha opinião, o melhor comentador de longe que a ESPN tinha. Portanto, criou também o seu caminho aí e abdica de uma vida que é confortável, porque ele tinham saído notícias de que, por exemplo, o podcast que ele tem com o LeBron James, o Mind the Game, que é muito bom, já tinha sido prolongado por mais uma temporada e que ia render bastante dinheiro. Portanto, ele abdica disso para voltar a trabalhar em NBA, para voltar a estar em balneários. Se ele é um bom treinador, vamos ter de esperar. Não há como. Não temos como avaliar. Ele não deu um treino sequer. É aguardar e ver. É aguardar para ver e ver realmente em campo como é que irá funcionar. Embora eu acho que. Uma coisa. Desculpa, diz isso. Não, eu ia dizer que se calhar muita gente está a apontar e como é que vai funcionar nas questões de balneário. Isso eu acho que sinceramente vai ser o LeBron comandar o balneário e o JJ Redick vai ser. Estou aqui a pressupor, atenção. É assim, quando, por exemplo, o Frank Vogel esteve sempre muito confortável, e o Darvin Ham também, mas estiveram sempre muito confortáveis em dar esse controle ao LeBron. E é o que faz sentido. O JJ Redick tem uma relação pessoal com o LeBron e com entender, totalmente diferente do que tinha o Frank Vogel e o Darvin Ham. Não há, portanto, o balneário vai estar com o JJ Redick. Não há, pelo menos enquanto se as coisas não correrem inacreditavelmente mal, o balneário vai estar. Portanto, aí vamos ver como é que o JJ Redick gera os egos. O JJ Redick, nós não podemos esquecer que partilhou o balneário com algumas das estrelas mais estranhas e peculiares da NBA. Chris Paul, Jimmy Butler, Joel Embiid, portanto, já esteve com essa malta. Luka Doncic, ainda que poucos meses. Portanto, se há coisa que o JJ Redick sabe é navegar um balneário de egos. E isto para dizer o quê? Portanto, enquanto ele conseguir essa vertente de... Porque ainda por cima depois é uma diferença muito grande do estilo mesmo pessoal do Darvin Ham para o JJ Redick, ou seja, o Darvin Ham é um treinador de trabalho, né? Nós olhamos e vemos que é um blue collar, né? Trabalhador. O JJ Redick não, é o fatinho, faz lembrar um bocadinho o Pat Riley, portanto sempre impecável, tem uma forma de falar muito atrativa, portanto o JJ Redick vai ter, pelo menos na fase inicial, se as coisas não correrem mal,
como dizem nos Estados Unidos, uma lixa, uma trela muito grande. Agora, é assim, eu acho que não vai haver nenhum jogo em que o treinador adversário ultrapasse no sentido de pense mais que o J.J. Redick. O J.J. Redick, daquilo que nós vemos, é um obcecado por X's and O's, por coverage, por ideias. Portanto, isso, pelo menos, os Lakers parecem que vão ter um treinador mais hands-on nesse sistema do Analytics. Pode ser positivo, pode ser negativo, vamos ter de ver. Gonçalo, também lá está, essa mesma opinião com o Igor, no sentido de esperar para ver também. É assim, podemos dizer que o J.J. Redick vai ser basicamente um Ruben Amorim da NBA, que é um gajo que fala bem, só aqui para fazer aquela, pronto, só pegar ali naquele último ponto do Igor, que eu lembro-me imediatamente do treinador do Sporting, pronto, na questão de, pronto, ter ali o discurso, ter ali um bom discurso, ter uma boa apresentação e ter ali uma trela grande, digamos assim. Pensei, isto cheira-me a Ruben Amorim. Bem, oxalá leva algum título, vamos ver. Antes de mais, já pronto, dar um grande abraço ao Darvin Ham, que subiu na vida, pronto, passou de treinador principal dos Lakers para treinador adjunto dos Bucks. Portanto, vamos ter Darvin Ham e Doc Rivers juntos na mesma equipa, algo que eu prezo imenso, e quanto mais longe de LA, melhor para todos nós. Mas eu isso não coisa, porque há tanto treinador principal que passa para adjunto que... Ainda por cima da NBA, é uma das coisas que eu gosto da NBA, que é um treinador que não sentes assim, tipo, vou rebaixar a minha carreira. Jason Kidd, basta olharmos, por exemplo, o Jason Kidd, que foi nosso junto e aprendeu bastante. O Ty Lue foi campeão e depois foi junto do Doc Rivers, nos Clippers, e temos vários exemplos. Ou seja, e eu gosto disso dos treinadores da NBA, que é tipo, ok, correu mal a minha experiência como treinador principal aqui e vou para uma equipa. E atenção, porque muito provavelmente vamos ter um caso desses nos Lakers. É verdade que o principal nome que se está a falar é o Rondo, mas os Lakers vão trazer, não tenho dúvidas nenhumas, um desses veteranos treinadores para estar com o J.J. Redick no banco, isso não há dúvida nenhuma. Outros nomes que se fala é o Dudley, o Sam Cassell também. Sim, mas esse é para a equipa. Eu não tenho dúvidas nenhumas que vai estar um treinador desses veteranos que estão sem trabalhar com o J.J. Redick, não tenho dúvidas nenhumas. Segundo o artigo do The Athletic, logo quando a notícia foi lançada da questão do J.J. ir para os Lakers, o artigo do The Athletic do Shams, juntamente com o Sam Amick e com o resto da malta mais conceituada que escreve e que trabalha mais para o The Athletic, e neste caso do Shams e companhia, falaram logo na altura que, para além do Rondo, Jared Dudley também, que se fala também que pode juntar à equipa técnica. Também se falava também na questão do Scott Brooks, o Scott Brooks ou Terry Stotts, Terry Stotts, se não estou a erro, exatamente, que foi durante muitos anos treinador dos Trailblazers, com o Dame, com o McCollum, etc. Para além destes dois que eu mencionei, e como vocês também mencionaram do Sam Cassell, que quando no que diz respeito a constituir equipas técnicas, ele está sempre lá presente, porque ele é dos treinadores adjuntos, digamos assim, mais conceituados da liga, e acho que é daqueles que mais cedo ou mais tarde irá dar o salto para uma equipa da NBA como treinador principal, e acho sinceramente acabará por ter muito sucesso. Sobre a questão do JJ, é assim, é giro o que ele diz, não estou a dizer que o que ele diz é só mesmo para as câmaras ou o que seja. Obviamente que traz sempre muita curiosidade se ele consegue transparecer tudo aquilo que todos os X's and O's que ele sabe, que ele é um savant no que diz respeito ao conhecimento tático dos X's and O's no basquete. Agora veremos se depois conseguirá depois também colocá-los em prática, digamos assim, nesta equipa dos Lakers. Neste caso depois também veremos como é que será depois também a constituição do plantel, que isso para mim acho que para mim vai ser o mais importante. Acho que o JJ, obviamente, como já temos também muitos treinadores estreantes que nunca se esperou muito, e eles do nada conseguiram ter aqui muito sucesso. Obviamente vem-me à cabeça, embora em circunstâncias diferentes, mas vem-me à cabeça também mais um Ime Udoka, um Joe Mazzulla também. Isto é, obviamente, Jason Kidd também não teve aquele sucesso de estar logo nas finais, mas... Exatamente. Sim. Exatamente. Portanto, isto tanto pode correr bem como pode correr mal, uma questão de esperarmos para ver.
o que é que isto irá trazer, mas eu não estava a ver o Brian Windhorst quando ele estava a falar no First Take, e eu apanhei um daqueles clipes que ele disse uma coisa interessante, que eu acho que para mim, eu concordo com aquilo que ele disse, e eu vou fazer das palavras dele as minhas. Aquilo que irá preocupar mais, ou aquilo que eu acho que será a prioridade ainda maior por parte dos Lakers, não é propriamente a questão de saber se o JJ vai ser ou não um bom treinador, não só para esta época, mas também para o futuro dos Lakers, mas também entender que grupo de jogadores é que queremos ter à volta de um LeBron e à volta de um AD. Segundo aquilo que se sabe, o JJ pretende utilizar mais o LeBron mais off the ball, ter mais preponderância do Anthony Davis quando chega aos momentos decisivos de cada jogo, que me parece sinceramente um bocadinho repetição daquilo que se vai poder vir a fazer. Há quantos anos Exato. Eu quando li este parágrafo também estava no artigo do The Athletic, eu quando li eu pensei, eu juro que é isto que eles já queriam fazer há pelo menos 3 anos, portanto, eu até hoje não vi grandes progressos, mas vamos ver. Quando eles dizem isso, e tu dizes assim, ok, querem usar o LeBron mais off the ball, nós temos noção que usar o LeBron off the ball é quase igual estar lá o LeBron ou estar lá o Taurean Prince. O LeBron é bom quando tem a bola na mão, porque é realmente muito melhor que todos os outros. Não é? O LeBron não é o JJ Redick, não vão encostar no canto para ele marcar triplos. Portanto, a estratégia dos Lakers, e esta sempre foi uma crítica que foi feita ao Rob Pelinka e que ele nunca vai conseguir apagar enquanto estiver nos Lakers, é todos nós percebemos, quando o Anthony Davis chegou aos Lakers, que o plano para os Lakers terem sucesso é muito básico. É o LeBron com a bola na mão, é o Anthony Davis a defender e no post, e depois atiradores à volta. Portanto, nunca ninguém vai perceber, nem nunca ninguém vai explicar, porque é impossível explicar porque é que os Lakers, que já tinham isso, foram abdicar disso tudo para ir buscar mais um ball handler, que na altura foi o Russell Westbrook, quando se deu o Kyle Kuzma, quando se deu o KCP. Portanto, essa é a fórmula dos Lakers terem sucesso, independentemente do que o sucesso significa ou não nesta altura dos Lakers, sempre foi a mesma, é lançadores, defensores de perímetro, LeBron com a bola na mão e Anthony Davis no post. Ninguém vai inventar a roda, não vão pôr o LeBron James a jogar off the ball, não, o LeBron James vai ter muito tempo a bola. Eu creio que a ideia deles é tentarem sempre fazer alguma coisa que consigam conciliar o melhor que se tem de ter à volta do AD com o melhor que se tem de ter à volta do LeBron. Só que eu acho que depois aí chegas aí a um cruzamento que é muito complicado poderes cruzar as duas coisas, na minha opinião, porque olhando como tu disseste, na questão de teres um jogador como o LeBron, e obviamente teres um jogador como o LeBron e AD, obviamente teres uma quantidade de lançadores à volta, o LeBron com a bola na mão, teres um ball handler também que saiba lançar bem no perímetro, isso obviamente é sempre muito importante. Quando se trata de ter uma equipa à volta de um AD, porque eu acho que cada vez mais, não, com todo o respeito para o LeBron, mas todos nós sabemos que o LeBron mais cedo ou mais tarde irá sair de LA, e um dos próximos tópicos já vamos falar um bocadinho sobre isso, mas eu acho que o plantel cada vez mais, à medida que os anos vão passando, eu acho que o plantel deve ser construído cada vez mais à volta de um jogador e não de um que mais cedo ou mais tarde irá sair. Com isto não quer dizer que o LeBron vai sair este ano ou o que seja, acho que ele irá continuar, mas tendo em conta aquela intenção de temos que preparar o futuro pós-LeBron, eu sugeria começar a preparar um plano, se calhar não agora, mas se calhar, por exemplo, lançares um bocado as bases para teres um plantel melhor preparado para teres um AD como a peça fulcral numa equipa que quer vencer, quer ser um contender para um título. E obviamente, olhando para isto, acabas sempre por ter aqui não é dizer que o LeBron é um problema, de longe disso, caramba, não, por amor de Deus não, mas acho que cada vez mais eu começo-me a perceber disso. Acho que muitas vezes é bom ter os dois, só que se queremos preparar o futuro pós-LeBron, temos se calhar começar a lançar aqui um bocadinho as bases
para aquilo que será mesmo o futuro que parece-me que com os contratos que eles ofereceram aos treinadores e que deram ao J.J. Redick, que esse vai ser o caminho. E o Anthony Davis é um jogador que, para ser... Os dois, tanto o LeBron como o Anthony Davis, têm uma necessidade à volta deles de lançamento. Os dois. Não há... A nossa grande arma durante muito tempo, e que no ano passado não foi porque o LeBron não quis utilizar muito isso, era o pick and roll entre o LeBron James e o Anthony Davis com 3 atiradores à volta. Essa era a idealização de ter o Anthony Davis como 5, era podermos ter um pick and roll e termos uma arma chamada LeBron James, que é um dos melhores decisores no pick and roll da história da liga, termos um roller fortíssimo que pudesse dar também uma pequena opção de mid-range, um pequeno pick and pop, e termos depois 3 atiradores. Agora, nós chegámos a ter isso quando tínhamos o KCP, o Kuzma e o Danny Green. De repente passámos a ter o Rui Hachimura, o D'Angelo Russell e o Austin Reeves, que são lançadores ok, ainda que com um bocadinho inflacionados pelo que fizeram no ano passado, só que depois olhamos para o outro lado e é totalmente diferente tu teres o Danny Green, o KCP e o Kuzma a defender, do que teres o Austin Reeves, o D'Angelo Russell e o Rui Hachimura. E esse foi o nosso problema. Nós, ofensivamente, estávamos ok, chegámos a ser o melhor ataque da NBA durante um período de tempo, só que depois tivemos sempre no último terço de defesas. E quando temos um jogador que foi All Defensive First Team, que foi candidato a defesa do ano, não pode acontecer. Portanto, esta é... os Lakers têm que olhar para o plantel, precisam de lançamento consistente, ok, ainda que eu estaria mais ou menos confortável em que os nossos lançadores continuassem a ser os mesmos, mas precisávamos de ter pelo menos 1 ou 2 wings que pudessem defender. Agora, toda a liga quer esses defesas, não é assim tão fácil encontrá-los, e esse é o desafio, o desafio de Ropa Link é esse, se não quiser ir pelo caminho Trae Young, Donovan Mitchell, quem quer que possa ser, tem que ir pelo caminho de 2 jogadores que possam acrescentar à defesa de perímetro dos Lakers, que foi realmente um problema no ano passado. Sim. E passando para o próximo tópico, falando de LeBron James, vamos falar dele, não é? E não quero falar aqui de Bronny James e não sei o que mais. Então vou-me embora, desculpa lá, pensei que era só para falar do Bronny, pronto. A dúvida é se vocês vão escolhê-lo na pick 17 ou na 55, é isso? A grande... Eu já estou mentalmente preparado, eu mentalmente já estou preparado para esse momento, mas... Não, o Bronny James é um jogador que é fascinante no draft, não por ser o filho de LeBron, mas por ser um jogador que, antes de ter tido um ataque cardíaco a meio de um jogo, estava apontado ao top 10 do draft deste ano. Depois ele perde o ano basicamente todo, não é? Estamos a falar de um problema grande que obrigou a um tratamento significativo, e ele caiu no draft. Mas antes dele ter caído em campo a jogar basquetebol, ele, no mock draft que saiu antes, feito pela ESPN, feito pelo Jonathan Gavoni, que é um dos especialistas em draft e que muito respeitado, portanto, se ele o meteu lá, não foi por ser o filho do LeBron James, ele estava no top 10. Agora, estamos a falar de um miúdo que, segundo o pouco que eu vi dele, mas segundo o que eu leio, que vai ter uma carreira longa na NBA como um base defensor. Eles até dão a comparação do Davion Mitchell em Sacramento. Portanto, esse tipo de jogador vale uma pique no top 20? Não vale. Ninguém, no seu perfeito juízo, escolheria o Bronny James com uma pique dos primeiros 22, 23 lugares. Portanto, a ideia de que os Lakers o vão escolher a 17, e esqueçam isso. Não vai acontecer. Se os Lakers o vão escolher a 5, qual é a nossa outra? 50 e 55. É no final mesmo. Eu teria dúvidas que ele sobrasse até 55, mas se sobrasse até 55, alguém se lembra qual é que foi a pick 55 dos últimos 20 drafts? Não, é um jogador qualquer. Sim, é por isso que eu até já disse isso no podcast pós até, tipo, não ficava chateado, não ficava chateado se fosse Debs Lakers escolher na pick 55, tipo, 55 já estamos a falar no fundo do draft, já estamos a falar, ele não sobra até a 55, ele vai sair no final da primeira ronda, início da segunda. Os Lakers não podem destruir mais um draft. Nós não nos podemos esquecer que no ano passado tínhamos uma pick relativamente nesta zona e escolhemos um jogador que
não só não jogou o ano todo, como quando jogou pareceu 1000 níveis abaixo de todos os outros. Portanto, os Lakers têm que, tendo em conta a idade dos jogadores, tendo em conta os salários, já vamos falar sobre isso, os Lakers não podem desperdiçar esta pick 17. E não desperdiçar esta pick 17... Se os Lakers escolherem o Bronny James com a pick 17, é uma situação que não no dia, mas no curto espaço de tempo, irá custar o lugar ao Europa League. Pois, exato. Quem diz os Lakers diz os Suns lá com a 20 ou lá o que é que eles têm. Exato. Não vai acontecer. Não vai acontecer. A não ser que haja alguém que acredite mesmo que o Bronny James vai ser uma super estrela, e não me parece que haja alguém. Ninguém pode gastar uma pick. Nesta altura da NBA, onde os contratos são com os 2 aprons tão inacreditavelmente importantes, fazer isso é motivo para despedir o teu GM. Sim, e atualmente é muito importante, até no draft, é muito importante as escolhas no draft, sinceramente. Acho que já a margem de erro no draft já não era muito alta, agora é cada vez menos. Para este tipo de equipas que estão perto, que vão andar sempre ali a subir e a descer os aprons, é absolutamente... Olha, os Warriors acertaram em cheio. O Podzinski e o Jackson Davis acertaram em cheio. E o Podzinski foi na pique imediatamente acima, a seguir ao Jalen Utsefino. Exato. Está explicado. Na pique antes era o Jaime Raquez, mas eu preferia o Pods, mas pronto. Houve qualquer um, Gonçalo, qualquer um dos dois, não é? Eu, do ponto de vista pessoal, preferia mais um Podzinski do que um Jaime Raquez, mas pronto. Isso são outras questões. O Jaime Raquez foi a seguir, foi a 18 e a Podzinski foi a 19. Depois foi a tal. Foram logo a seguir aos Lakers, ao pouco e depois a seguir foi a 20, tal o Cam Whitmore, que caiu por aí abaixo. Eu até preferi o Cam Whitmore. Portanto, mas pronto, é okay. Os Lakers não podem, isto é importante dizer, os Lakers não podem desperdiçar a pick 17. Se é para... Sobre a questão do LeBron em si, é assim. Obviamente que o Jorge Mendes lá do sítio, ou o Rich Paul, como vocês queiram chamar, pronto, obviamente vai sempre puxar a sua sardinha, portanto, já disse que sim, já disse que não, já disse que talvez sim, já disse talvez não. Enfim, é o gente a fazer o seu trabalho. Eu acho que ele acabará por ficar. Eu creio que ele tem aquelas possibilidades de rejeitar a player option, depois assinar a extensão de contrato, se não estou em erro. Sim, ele pode fazer, nesta altura da carreira, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode estender com base. Provavelmente o que ele vai fazer é vai acionar a player option e depois vai estender com base nessa player option mais 2 anos. Mais 2 anos. Se for por essa via, ganha mais dinheiro, embora a diferença de 3 milhões ganha, ou seja, dizendo as diferenças, pronto, ele pode fazer isso, fazer opt-in, que é 51 milhões e meio na próxima época, depois está elegível a renovar por mais 2 anos, que é 54,5 e 58,5. Embora ele está elegível a renovar se ele fazer opt-in só a partir de 18 de agosto, mas ele a fazer isso não está, a cena no trade clause, ele não está elegível. Se ele fizer opt-out, ganha menos dinheiro, ganha no total 162 milhões, só que está elegível a ter a tal no trade clause com o Brady Bill. Sim, mas não, eu só falei aqui as diferenças. Sim, claro, não, ele vai fazer opt-in, não há dúvida nenhuma, ele não vai abdicar de 51 milhões. Não há, sinceramente, o LeBron sempre foi muito capaz de criar dúvidas sobre o seu futuro. Aqui não há dúvida nenhuma. O LeBron James aos 40 anos vai viver aqui, com todo o respeito, para Orlando, para Filadélfia. Não, vai continuar nos Lakers. Os Lakers estão nível de negócios. Exatamente. E por cima, todos os jogadores querem viver em Los Angeles. O LeBron tem, se me dissesse aos 29 anos, ele, ok, agora aos 39, que vai mudar outra vez a família toda para... Não faz sentido. Não faz. Exato. Mesmo o Bryce, que acho que está cá que é capaz de jogar lá, essas coisas todas. Eu ainda por cima estava tão contente de ver o concerto do Kendrick lá a dizer coisinhas bonitas ao Drake, portanto, ele estava tão contente. Sim, não há... Só uma questão já agora falando mais a sério. Não há possibilidade, por exemplo, de ele aceitar a player option e estender por apenas mais um ano? Pode.
Ele pode estender pelos anos e que quiser. o máximo que ele pode estender ou fazer é 2 anos, não pode estender Sim. mais. Eu estou a dizer isto porque. Ó, Gonçalo, ele até pode pegar, não a faz opt-in e renova pelo mínimo. Ele até É pode isso, fazer é isso, é isso. eu digo assim, eu gosto muito do LeBron. Se ele o fizesse, eu ia gostar dele ainda mais. Não, pois, o LeBron, quando esteve em Miami, o LeBron abdicou de alguns milhões na altura para fazer o Big Three. E segundo os reportes, ele arrependeu-se porque para ele é um bocadinho importante ser um max player, ou seja, estar no máximo que ele pode retirar, porque ele tem um bocadinho aquela visão que os jogadores dos Estados Unidos têm, que é a minha carreira é curta e eu quero sentir-me sempre valorizado porque o dono da equipa faz bilhões à minha custa, portanto ele tem que me dar o máximo que eu posso receber. Portanto, o que vai acontecer, hoje é 24, portanto ele tem mais 5 dias para fazer isto, ele vai fazer opt-in, vai estender por 2 anos e vai ser muito provavelmente um ano garantido e uma player option em 26, 27 e acho eu que vai ser isso, parece. Exato. Gonçalo, também achas que vai ser? Eu acho que também vai ser por aí, sinceramente. Sim, eu estava a falar naquela questão dele fazer o tal 1+1, mas para aquela questão dele chegar e, por exemplo, no último ano dizer, olha, É um a minha altura, vou dar tudo e pronto. Mas estava mesmo a mandar ao ar, pronto. Não. Sim, é porque estás a dizer isso e bem, porque ele nos Cavs já também era um bocado assim, ele renovava o +1, nos Lakers também, era um bocado assim. O 1+1 depois dá sempre aquela pressão inerente de atenção que eu posso ser free agent no próximo ano. Exato. Não há, só que aos 40 anos, que é quando ele... Exato, só que é isso que eu ia dizer, exatamente. Neste 1+1 para um homem com 40 anos e que mais época menos época irá dizer, meus amigos, foi um prazer e muito obrigado, é mais nesse contexto, mais de, pronto, este 1+1 não representa uma pressão, porque é sempre o LeBron, não é? Mas não é aquela pressão de como se ele tivesse, por exemplo, 30 ou 27 ou 28 anos. E depois há outra coisa, que é o J.J. Redick só é escolhido porque tem o aval do LeBron James, e o LeBron não ia dizer assim, senhor, contrato o J.J. Redick, mas eu vou-me embora. Isso não vai acontecer, o LeBron vai continuar. E depois o LeBron fazia opt-out e saía e depois dizia mind the game. Exato. Este foi muito óbvio, pronto, peço desculpa. Eu acho que, já fazendo a transição, o jogador que vai ditar a off-season dos Lakers não é o LeBron, é o D'Angelo Russell. O D'Angelo Russell tem uma player option para o próximo ano, e portanto ele próprio já disse isto, ele próprio já disse que tem leverage sobre a organização. Se o D'Angelo Russell fizer opt-out ao seu contrato, o D'Angelo Russell não vai ganhar mais dinheiro no outro lado. Não há uma equipa que vá dar 20 milhões ao D'Angelo Russell. Não existe isso. O que pode acontecer é ele estar realmente farto de estar em Los Angeles, sempre com aquela ideia de que pode ser trocado a qualquer instante, e vai a uma equipa qualquer, vamos pôr o exemplo de Orlando, que é uma das equipas que tem cap, e vai por 12 milhões, 3 anos. Não é? Ou 4 anos, ou uma mid-level. Whatever, exatamente. São 13 milhões, 4 anos. Uma mid-level, por exemplo, e vai para um sítio onde, por exemplo, paga menos impostos, portanto ficará ela por ela, e sai de uma pressão absurda de estar em Los Angeles. Esse é um dos cenários. O outro cenário é ele fazer opt-in e imediatamente voltarmos a um bocadinho ao ramo de quem é que os Lakers podem ir buscar utilizando o contrato do D'Angelo Russell e do Rui Hachimura e deste ou daquele. Portanto, e ele pode fazer também opt-out e obrigar, entre aspas, os Lakers a renovarem com ele por mais dinheiro. Portanto, se ele não quiser ficar em Los Angeles, os Lakers vão ficar com um problema que podem resolver de algumas formas. Se ele quiser ir para o outro lado, mas ajudar os Lakers através de uma renovação ou de um sign and trade ou de ficar para ser trocado, aí os Lakers ganham aqui uma flexibilidade diferente. Portanto, o D'Angelo Russell controla um bocadinho, e ele tem também até ao final deste mês para acionar a sua player option ou não, controla um bocadinho o que os Lakers podem fazer. Não é bem o que eles podem fazer, é a forma como o podem fazer. Exato. Porque o contrato dele é sempre um contrato, como estavas a dizer, para meter no mercado de trocas para fazer qualquer coisa. Lá está mais baixo seguro. Tu metes o D'Angelo Russell e o Rui Hachimura, os contratos do próximo ano, tens 35 milhões, quase 36. Já dá para ires, se quiseres acrescentar aqui mais qualquer coisa, não é?
Exato. Para um triângulo já falta perto, aliás. Eu tinha que andar a ver, mas acho que daria, porque os Lakers, como não estão no second apron, podem receber mais dinheiro numa troca. Portanto, há aqui uma série de coisas que já vamos falar da questão financeira, que é sempre interessante. Exato, mas sim, Gonçalo, também passando para ti, o D-Low, eu até vou ser sincero, eu acho que se calhar com o passar do tempo, eu acho que acredito que a solução pode ser até mesmo um sign and trade, sinceramente. Sim, há aquele velho ditado longe da vista e longe do coração, mas como o D-Low nunca esteve no meu coração, quanto mais longe da minha vista estiver, melhor. Portanto, se for necessário levar ao aeroporto, eu não me importo de ir a Los Angeles só mesmo para o vê-lo ir embora. Novamente. Gonçalo, o problema disso é que vamos imaginar que ele não quer ficar e ficamos, alguém há de ficar contente por vê-lo ir embora. Estamos a falar de um jogador que faz 18 pontos por jogo com todos os seus defeitos, vai substituí-lo por quem? Pelo Gabe Vincent? Sim, ou seja, não há... Sim. É assim, eu devo ser sincero, eu acho que ele, em termos de que têm sido as últimas temporadas dele, até acho que esta até foi a melhor, porque o ano passado a época passada nós vimos todos as críticas e as críticas valentes que ele recebeu, não só pelo run dele na fase regular, mas principalmente pela fase dos playoffs. Eu acho que ele até este ano até não esteve mal, mas é tal questão, como estavas a falar. Eu acho que se ele fosse um bocadinho amigo e acertasse ali uma renovação e fizesse ali um sign and trade, e depois, se calhar com um contrato mais simpático e ver a partir daqui que equipa é que ele iria e a equipa que é que ela estaria disposta a abdicar, se calhar sim. Obviamente, pronto, por essa questão de encontrar alguém que consiga dar, independentemente de consiga dar aquilo que ele dá, vai muito que poderá também ser esta construção de plantel para os Lakers. Mas a construção de plantel precisa de, se não quisermos este plantel, precisamos de coisas para trocar, porque os jogadores não vêm a custo zero, e portanto daí é que o D'Angelo Russell controla um bocadinho a free agency dos Lakers. O D'Angelo Russell vem da sua melhor época. O D'Angelo Russell lançou 41% em 7 tentativas de lançamento de 3 pontos. Ele na segunda metade da época está muito bem. Aliás, foi desde aquele episódio que teve a chorar, que até se falava muito que ele ia ser trocado pelos Atlanta Hawks, até. Eu não tenho nada a apontar. O D'Angelo Russell é o jogador que é, e com os defeitos que tem e com as virtudes que tem. Portanto, aquilo que ele fez vale os 18 milhões. Este contrato é um ótimo contrato para o jogador que ele é. Portanto, vamos ver o que é que ele vai fazer. Eu acho que uma coisa é certa: depois de uma eliminação por 4-0 e outra por 4-1, independentemente da proximidade dos jogos e não sei o quê, os Lakers não podem assumir que está tudo bem e irem com o mesmo plantel. Portanto, vamos ver mexidas. Agora vamos ver que tipo de mexidas é que vamos ver. Se ele pudesse ficar, mas sem este contrato de 18, como estavam a falar, ter um contrato de 12, 13, isso era mel. Obviamente não vai acontecer, porque qualquer jogador quer sempre mais, não é? Ele tem uma player option, portanto ele não vai abdicar da player option para ter um ano de contrato com um valor mais baixo. No pior dos cenários, ele abdica da player option para assinar um contrato de 4 ou 5 anos. Com um valor muito idêntico, exatamente. Sim. E se for para como o Igor falou, se for para um estado tipo para a Flórida, para os meus Magic, até que compensa entre aspas, por causa do nível de sim, compensa mais em termos fiscais, obviamente. Sim. Por isso lá está, é tudo a ver com contas, não é? E o jogador chega ao final, ok, tem que olhar para a sua carreira, mas tem que olhar principalmente na sua carteira. Então, um jogador nem qualquer desportista, digamos assim, um atleta. A questão eu na altura, no trade deadline do ano passado, ao contrário da ideia generalizada de que os Lakers deviam ter ido buscar o DeJounte Murray, eu achava duas coisas. Se os Lakers eu não me tinha chocado nada que eles tivessem ido buscar o DeJounte Murray se a oportunidade estivesse lá. Mas não conseguindo, os Lakers deviam ter sido vendedores no trade deadline do ano passado. E porquê? Porque os Lakers estavam ligeiramente acima do tax. E uma equipa que está ligeiro... Só há duas formas de estar na NBA, que é, ou és candidato ao título e então se lixa o tax e vamos para cima, como é o caso dos Celtics, dos Nuggets, dos
dos Clippers, dos Warriors, portanto, dessa malta que acredita que é candidata, ou estás abaixo do Tex, que não só te permite um encaixe financeiro diferente, como depois te permite um acesso à tua full mid-level, que te permite depois não seres repeater e não correres o risco de veres a tua pick de primeira ronda andar ali a ser congelada. E os Lakers não fizeram isso. Os Lakers entram no verão ligeiramente acima do Tex. E se tudo, vamos imaginar que fica tudo igual, que este é o plantel, os Lakers já a contar com a pick de primeira ronda, estão com 185 milhões de dólares de salário. Ora, 185 é 4 milhões, mais coisa menos coisa, abaixo do second apron. É acima do primeiro, do first apron, mas é abaixo do second apron. Com este plantel, isto não nos interessa, não é? Porque nós queremos ter acesso à nossa mid-level, nós queremos ter acesso a poder receber mais dinheiro em trocas. Portanto, se o D'Angelo Russell sair dos Lakers, os Lakers pelo menos ganham uma coisa, que é acesso à full mid-level. Exato. Estamos a falar de 13 milhões. Portanto, não, o jogador que os Lakers poderiam ir buscar poderia ser de nível semelhante ou até melhor que o D'Angelo Russell. O problema é que nós olhamos para a free agency e não vemos nenhum jogador deste sentido, ball handler que possa ser lançador, que mereça uma mid-level. E portanto, por isso é que eu acho que por isso é que o D'Angelo Russell controla um bocadinho os destinos da free agency dos Lakers. E pronto, vamos ver. É um bocado, lá está, agora tocando no lado financeiro, é um bocado isso. E não só, falaste também de full mid-level, como também na questão das trocas, não é? Tais restrições, temos da first apron, que não podem, lá está, a questão de não podem receber mais dinheiro de fora, ou seja, a nível de contratos tem que ser por dólar, digamos assim, a receber. Não podes, ou seja, trocar 35 milhões de ordenados e receber 40. Não dá para fazer isso. Tem que ser mesmo 35 ou 35 por menos até. E isso tudo fica condicionado, lá está, pelo D'Angelo Russell, que é o homem que vai um bocado, como estavas a falar bem, Igor, o homem que vai ali decidir assim esta off-season aqui dos Lakers, pela decisão que ele vai tomar, seja ativar player option, seja não ativando, porque há sempre a possibilidade dos Lakers chegar à beira dele e falarem numa sign and trade, e ir, lá está, haver troca da mesma, mas é por via de sign and trade. Muito bem, e com isso também no último toque eu pus trocas, é um bocado à base disso, não é, Igor? É muito à base do D'Angelo Russell, a nível de trocas. Não há muito que fugir. É isso. Houver trocas Lakers vai depender muito disso. Exatamente. Qualquer troca que os Lakers queiram fazer vão precisar de uma versão qualquer do contrato do D'Angelo Russell. Normalmente não sou muito apologista disto, mas acho que os Lakers têm de olhar com cabeça, tronco e pensamento num jogador como o Trae Young. Os Lakers vão ter de olhar para isso. Não que o Trae Young venha resolver os problemas dos Lakers defensivos, mas tendo em conta aquilo que nós não fizemos esta época, entrar na próxima época com o mesmo plantel, sem um jogador que possa no pós-LeBron pelo menos ser um atrativo para os Lakers continuarem a ser competitivos. E atenção, eu disse Trae Young, pode ser outro qualquer, mas os Lakers vão ter de olhar para esse tipo de jogador. Vamos ver se ele vai aparecer, porque neste momento se calhar o Trae Young até está mais ou menos disponível, mas não quer dizer que a proposta dos Lakers seja suficiente para trazer esse tipo de jogador. Portanto, as 3 picks dos Lakers, ainda por cima nos anos em que elas estão, que já será no pós-LeBron e se calhar até no pós-Anthony Davis, são atrativas. E portanto não há muito a dizer. Os Lakers a fazerem uma troca vão ter de ir big game hunting e o contrato do D'Angelo Russell está associado a isso. Exato. Gonçalo, tua opinião sobre isso, sobre a questão das trocas? Tu, Igor, todos acho que sabem a minha opinião sobre no respeito a ir buscar uma terceira estrela, e para mim já não funciona. Não tem que ser, ainda mais com este CBA, com a questão das aprons, second apron, enfim, todas as aprons que vocês conhecem mais do que eu, mas pronto,
eu só quero saber do jogo, não quero saber muito do resto, mas pronto. Obviamente que Trae Young será sempre um nome, como o Igor disse, acho que será o nome que os Lakers terão de olhar. Acho que Donovan Mitchell já não vai acontecer, porque segundo agora o report do Shams, os Cavs já estão a atacar duas frentes e bem encaminhados dessas duas frentes, tanto a ir buscar um novo treinador, tanto na renovação de Donovan Mitchell, que também poderá abrir aqui uma possibilidade de uma troca de Darius Garland, que também é sempre um nome interessante. Nunca será aquela estrela propriamente, aquele big game hunting em si, como o Igor estava a mencionar, mas Darius Garland também pode também ser aqui uma opção. Vamos também como é que vai ser agora o futuro desta equipa dos Cavs, já com esta renovação de Donovan Mitchell, porque quer o Garland saísse, quer o Donovan Mitchell renovasse ou não, alguma coisa seguramente irá acontecer no backcourt de Cleveland, e parece-me que com essa possível renovação, mais provável renovação do Donovan Mitchell, parece-me que o Darius Garland acabará por ter aqui algum mercado, embora acho que o mercado ele poderá passar por outros lados que não por LA. Eu estou um bocadinho curioso com esta situação de Cleveland, porque eu realmente também vi aqui o report, mas Cleveland e Donovan Mitchell já podem oficializar uma negociação, um contrato, há uma semana e tal. E o contrato não mudou nesta última semana e tal. É o máximo número de dinheiro com o máximo número de anos. Portanto, não há negociação. Não há aqui, quero mais. Não, os Cavs não ofereceram menos 10 milhões e agora estão a negociar os outros. Não, os Cavs ofereceram o máximo de dinheiro e o máximo de anos ao Donovan Mitchell. Portanto, se o Donovan Mitchell fosse realmente para aceitar, já tinha aceito, já tinha sido noticiado. Portanto, o que está aqui a acontecer, parece-me, é que o Donovan Mitchell está à espera de ver o que é que os Cavs vão fazer com os restos do plantel. Sim. Portanto, e o treinador também. Sim, mas o treinador para o jogador é indiferente, não é? A não ser que o Phil Jackson decida voltar a vir treinar, eu diria que para o Donovan Mitchell é um bocado indiferente. Ele quer saber se o Garland vai ser trocado e se ele vai receber mais 2 ou 3 jogadores que o possam ajudar. Ele quer saber se aquele tandem Jared Allen e Evan Mobley fica igual, porque vamos imaginar que chegam ao pé do Donovan Mitchell e dizem assim, olha, tens aqui o máximo número de dinheiro e o máximo número de anos, mas nós acreditamos que o Garland é o teu parceiro. Não muda, a proposta financeira não muda. Muda é a vontade do Donovan Mitchell em, primeiro, ficar em Cleveland, que não é assim tão confortável para um jogador do estatuto do Donovan Mitchell, e os jogadores que ele vai ter à volta. Portanto, este reporte de que está a encaminhar bem, não há negociação, é como os Lakers e o LeBron, não há negociação, é o máximo número de anos, o máximo número de dinheiro. Agora aqui depois vai depender do que eles conseguirem. Se eles não conseguirem fazer um improve ou um melhoramento ao plantel, o Donovan Mitchell abdica dos 10 ou 15 milhões que poderia receber ao longo de 4 ou 5 anos a mais em Cleveland e vai até Nova York e vai até... Portanto, esta ideia de que o Donovan Mitchell estão a negociar... Não estão a negociar. Ele está à espera de ver se a franquia lhe dá tudo aquilo que ele pediu. Agora, vamos ver o que é que vai acontecer. Sim, vamos ver. Aliás, sim, depois a free agency, temos a questão do draft. Aliás, eu estou curioso porque é que os Cavs ainda não contrataram um treinador. Ainda não contrataram a pouco tempo. Quando é que a free agency começa já agora? Dia 30. Dia 30. Embora, como digo, a free agency já começou quando começam os playoffs quase. Não, sim, tudo aquilo que são as conversas nos bastidores, isso obviamente já... E já se iniciam bem antes dos playoffs. O Malik Monk, que renovou para o Sacramento Kings, já teve falado para os meus Magic e para outras equipas quanto dinheiro davam por ele e depois é que renovou. É o que eu digo. Sim, a partir a CBA, esta CBA nova, teve uma atenção, não é uma atenção, mas assumiu que realmente aquela ideia de que no dia 30 é que as pessoas podem começar a falar, isso não existe. Não. Portanto, eles já abriram um bocadinho o ângulo de, ok, as equipas, no dia em que for o último jogo das finais, as equipas já podem negociar com os seus próprios free agents. E por isso é que vimos o Malik Monk assinar bem antes de chegar à free agency. E por isso é que eu digo que
a questão do Donovan Mitchell, e associado à questão do Donovan Mitchell está o Garland e eventualmente o Jared Allen. A questão do Donovan Mitchell aqui não é o Donovan Mitchell sabe exatamente quando ele chegou lá há 2 anos, ou lá quando é que foi, quando ele chegou a Cleveland, ele já sabia que neste verão ia ter esta proposta deste dinheiro. Portanto, agora é ele tentar obrigar, entre aspas, a equipa a fazer aquilo que ele quer para ficar. Ele tem todo o leverage em relação a Cleveland. Muito bem. Bem, de tópicos não tem mais nada. Não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa sobre os Lakers, Gonçalo. Não, só depois de ver só depois da free agency, só depois de ver o plantel composto é que voltarei a falar do Lakers. E Igor, tens mais alguma coisa a acrescentar? Aqui não, acho que os adeptos dos Lakers têm de se preparar para uma época que pode ser bastante abaixo das expectativas, porque, como tu disseste no início e bem, o LeBron e o Anthony Davis jogaram, foi o ano onde eles jogaram mais jogos em conjunto. O Anthony Davis, por exemplo, até fez a sua melhor época de sempre a nível de jogos, ele nunca tinha jogado 76 jogos, e portanto os Lakers estão sempre a uma lesão de 1 mês de falhar o playoff, e a não ser que os Lakers consigam criativamente melhorar um plantel que tem muitas lacunas, olhando para a Conferência Oeste, com exceção de 2 equipas, eu acho que todas as outras vão querer pelo menos ir ao play-in. E as 2 exceções que eu dou é Portland e Utah. Todo o resto, mesmo os próprios Spurs, tudo o resto vai querer andar ali. E portanto nós vimos isso com o Golden State no ano passado, se calhar vamos ver isso com Phoenix para o ano, se calhar até connosco para o ano. Ou seja, a evolução pode dificultar muito o ano, e portanto o Rob Pelinka tem um desafio muito interessante, complicado, de tentar apaziguar ou manter as 2 estrelas contentes, mas ao mesmo tempo já a olhar para o futuro. Ou então all-in e damos as 3 picks e vamos buscar se tudo corresse assim perfeito, no 2K dava para fazer isso, íamos buscar o Donovan Mitchell e ficávamos todos contentes, e quando o LeBron se retirasse embalávamos com Donovan Mitchell e Anthony Davis, portanto, mas é difícil, são situações difíceis, e isto não é o 2K. Portanto vamos com expectativas moderadas, com algum otimismo que todos temos sempre no início de cada época, e é como o Gonçalo disse, agora é esperar para ver a construção do plantel. Ok, muito bem, mas antes de ir embora também volto a passar-te a palavra, Igor, para fazeres o plug ao Afunda 3, ao podcast. Sim, estamos aí, já não sei ao certo até quando, mas será até eu ir de férias, e com a participação do Ricardo Brito Reis, vamos gravar agora no início do mês, e se tudo correr bem, com uma presença mais assídua dele, vamos ver, e passámos a ter apenas um episódio por semana, e portanto, se não estou em erro, acho que já não me lembro ao certo o que é que o Chico me obrigou a fazer, mas tenho a ideia que é às terças, e portanto acho que é às terças, e vamos aí estar embalados, free agency, draft, aí a bombar. Exato. Também nós até vamos começar também a fazer só uma vez por semana. Aliás, vai ser na quinta-feira, não é, Gonçalo? Quinta-feira à noite, em direto da segunda ronda. Vamos gravar em direto da segunda ronda para comentar a primeira ronda e estar em direto da segunda ronda. Quinta-feira, eu estou completamente. Eu desde que as finais terminaram, que eu estou completamente fora dela. Foi o que o Pinto sugeriu. Tu até acho que meteste o like, tipo, meteste ok. Pronto, não, okay. Eu sei que era para falar do draft, não tinha ideia que a segunda ronda era na quinta-feira. É 2 dias, pá. É na quarta à noite e na quinta-feira. Só que na quarta é à 1 da manhã e na quinta-feira... É a NBA quis copiar a NFL. Então, novamente, os nossos ouvintes, peço imensa desculpa. Então, portanto, quarta-feira à 1 é o draft em si. Sim, e depois na quinta-feira é os restos. Às 9, mas é às 9 da noite. Ou seja, quando estivermos a gravar, vai estar em direto a segunda ronda de draft. Mal podes para pelo pico 55. Exatamente. Vou guardar ansiosamente, pá. Vamos estar à espera do Bronny James. Isso seria... Até, aliás,
eu acho que o Bronny James pode salvar a segunda ronda, porque se ele eu quero tipo. Isso é certo. A NBA saiu-lhes um bocadinho a sorte grande nesta ideia de fazerem as 2 rondas em 2 dias, porque muito provavelmente, ou há aqui uma probabilidade do Bronny James ser pelo menos um atrativo de interesse. Se não houvesse o nome do Bronny James, se o Bronny James for escolhido na primeira ronda, ninguém vai ver a segunda ronda. Ainda que provavelmente vão haver muitas trocas, só que vão ser trocas que não vão significar... Sim, vai ser aquelas típicas trocas que às vezes acontecem, só que nós não prestamos atenção, porque ainda por cima é direto da segunda ronda, que há aquelas trocas de segunda ronda, pique 40 e tal por 50 e tal, e não sei o quê, tipo, não há assim uma troca muito, ou tipo por cash, aquelas trocas que é, aquela equipa X que era uma pique segunda ronda, e vai ali por cash, à última da hora, ficar com a pique, por exemplo, dos meus Magic, é pique 40 e qualquer coisa, já não sei. Vai acontecer agora, claro, com o Bronny James não fazia ideia que era na quarta-feira, mas pronto, ok, já estou atualizado. Mas pronto, como estávamos a dizer, vai ser também uma vez por semana, que agora acabou, digamos, a época, e esta semana vai ser mais dedicada ao draft e depois para a outra vai ser a free agency que arranca dia 30. É quando começa a soltar os tweets todos ali, zima, os tweets todos, e vamos estar aqui para comentar isso. Muito bem, malta, vamos então embora. Agradecer aqui pela presença do Igor, pela participação aqui do Igor. Sigam então o projeto do Afunda 3 no Twitter, ou X, como queiram chamar também. Também, lá está, subscrevam também no canal YouTube do 00, que também vocês agora passam a pôr lá os episódios, não é? No 00. Eu às vezes esqueço-me. E portanto, apontem mais para o Spotify. Sim, das plataformas Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Apple Podcast. Já do nosso lado, Pausatec, sigam também nessas redes que eu falei, no X ou no Twitter. Subscrevam aqui no canal YouTube, deixem um like, ajuda sempre na questão do algoritmo, e também sigam-nos também nas plataformas podcast, lá está, no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast, e metam lá as estrelinhas também, que ajuda, também já ouvi dizer que também ajuda na questão do algoritmo também, as estrelinhas, na questão das recomendações. Um grande abraço a todos e agradecer mais uma vez aqui o Igor e também o Gonçalo pela boa hora de conversa que tivemos aqui a falar dos Lakers, e até à próxima, malta.